Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar o tema da religião e do poder. O que acontece com as religiões e a sua relação com o Estado? Existem religiões que são perseguidas? Existem religiões que são protegidas? Como é que nós vamos encarar esses novos modos de relação onde a religião é tão dominante? Para tratar desse tema, nós estamos convidando duas pessoas que estão profundamente imbricadas com essa questão. Eu quero apresentar para vocês a Viviane Costa. A Viviane é teóloga, é historiadora, pastora, professora, pesquisadora. Ela estudou Ciências da Religião e Teologia na Faculdade Evangélica da Assembleia de Deus. É mestre em Ciências da Religião e Teologia pela UMESP. Ela tem licenciatura em História pelas Faculdades Integradas de Arquimedes. E é professora do IBADERJ e da Faculdade Kennedy, que é uma escola teológica. Muito obrigado, Viviane, por estar aqui com a gente. Quero apresentar para vocês também o babalaô Ivanir dos Santos. Ele é sacerdote, historiador das religiões. Ele é doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, do Laboratório de História das Experiências Religiosas, do Laboratório de Estudos de História Atlântica das Sociedades Coloniais e Pós-Coloniais. É coordenador também da Coordenadoria de Religiões Tradicionais Africanas, Afro-Brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa. E vice-presidente para a América Latina do Conselho Internacional dos Descendentes das Religiões Ancestrais Africanas. Muito obrigado também, Ivanir, por estar com a gente. Eu quero começar essa conversa dirigindo uma pergunta ao Ivanir. Me permita chamá-lo de Ivanir, né? Obrigado. Ivanir, como tem sido a relação do poder com as religiões de matriz africana hoje em dia no Brasil? Bom, não é só de hoje em dia. Historicamente, o poder sempre criminalizou e perseguiu as práticas, eu costumo dizer, espirituais, culturais, de saúde, né, e sociais desses grupos. Se você levar em conta que na colônia do Império você tinha as ordenações filipinas, que era como se fosse o Código Criminal do Império, a colônia do Império, criminalizavam essas práticas. Se você depois observar que na Constituição, ou melhor, no Código Criminal de 1830, ainda do Império, primeiro Código do Império, também nos seus artigos criminalizavam essas práticas e a capoeiragem, inclui também a capoeiragem, né? Nesse momento. E ao chegar à República, que esperávamos que seria diferente, né? Vamos observar que o Código Criminal da República nasce antes da Constituição Republicana, que é de 1890. No seu artigo 57, 156 e 158, criminalizavam essas práticas. Ou seja, se tem uma religião que foi perseguida do ponto de vista legal pelo Estado, a única do ponto de vista brasileiro, são esses grupos. A Umbanda nasce no início do século XX, também incluída nesse rol de perseguições, né? E vai até 88, a Constituição de 88. No atual momento, digamos que o Estado não faz a perseguição direta, aparentemente, né? Mas ele é omisso. E setores que hoje têm influência no Estado, ou seja, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, a partir da sua lógica religiosa, sua compreensão religiosa, perpetuam um pouco ainda essas perseguições. E observa as leis ordinárias, né, que têm sido tentadas ser criadas no Brasil com relação às perseguições que nós temos tido. Um exemplo disso é o abate religioso, o grande debate sobre o abate religioso. E observa que o ano retrasado conseguimos tirar do Museu da República os objetos sagrados que estavam no Museu da Polícia, como o Museu da Magia Negra, né? Que é justamente a prova concreta desse crime do Estado
contra esses grupos religiosos e culturais. Então, você tem um grupo que foi perseguido pelo Estado, e hoje, digamos, o Estado é omisso e, consequentemente, não a maioria do Estado, né? Setores do Estado são omissos e acaba perpetrando essa impunidade, né? A permissividade dessa perseguição são os cultos afro-brasileiros. Há outros grupos também que são perseguidos, não diretamente pelo Estado, são por outros grupos religiosos. Mas o ideal é que não é só os grupos religiosos, ou seja, você tem um Estado conformado, né, numa ideia de não proteger aqueles que precisam de proteção. Seria uma lógica, exemplo, do Estado americano. O Estado americano nasce para proteger a religião, né? O caso já da França é diferente, né? O Estado, a religião está no privado e o Estado, né, é para manter a laicidade toda. Ou seja, a laicidade do Estado brasileiro nunca foi para os cultos afro-brasileiros. Muito bom. Bom, mas aí a situação muda, né, Viviane, com os evangélicos. Parece que, pelo menos, os neopentecostais são protegidos por esse Estado nosso brasileiro, por esse governo, não é? Como é que fica essa questão entre os evangélicos hoje em dia? Talvez o Estado seja evangélico, né, Vani? A gente está vivendo uma questão de autoproteção. A gente está falando de um Estado que é evangélico e de um Estado que há pouquíssimo tempo é um Estado cristão, tão hegemonicamente cristão, e mais recentemente um Estado evangélico. Então, quando a gente pensa em movimento neopentecostal ou movimentos pentecostais de diversos segmentos, de diversas expressões, a gente caminha entre muitas ambiguidades. A gente tem um Estado que nunca foi laico, a gente tem um Estado absolutamente cristão, como o doutor Ivani veio buscando historicamente. E essa expressão que nunca foi laica, que sempre foi cristã, agora está também evangelizada e pentecostalizada. Então, a gente tem uma cultura pentecostal, eu falo do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, então quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente fala de uma cultura pentecostal e de um pentecostalismo quase que hegemônico em muitos lugares da Baixada Fluminense, por exemplo. E quando a gente pensa nesse Estado, a gente pensa num Estado que é cristão e é um cristão evangélico. Então, se a milícia é Estado e é evangélica, se o Estado é evangélico e se alguns movimentos, inclusive do tráfico de drogas, de violência urbana, também é evangélico, por mais que a gente também viva intraviolências, pequenas violências internas nessa questão do movimento pentecostal, por exemplo, ser um movimento de periferia, um movimento de preto, de pobre, um movimento feminino, apesar da gente também viver algumas violências, essa violência ela é estrutural, absolutamente estrutural e estatal, porque o nosso discurso ele faz parte do discurso hegemônico, que também é o Estado. Então, o pentecostalismo é o Estado e o Estado é o pentecostalismo nesse Brasil de hoje. Nem que seja só de forma discursiva, porque se fosse pela mensagem, estava de bom tamanho, mas não é, infelizmente. Pois é, mas você sabe que me surpreende você declarar assim, o Estado nunca foi laico, né? Porque na nossa Constituição, o que diz é isso, né? Não pode misturar a religião com o Estado. O Estado é uma coisa, a religião é uma opção, né, das pessoas que não são obrigadas a adotar essa ou aquela postura, né? Mas eu fico pensando assim, quer dizer, nós estamos falando de um pensamento radical que tenta combater, por exemplo, as religiões africanas como se fossem inimigas, não é? E isso tem base num fundamentalismo. Eu queria, Ivanir, que você explicasse um pouco para nós que fundamentalismo é esse que gera esse ataque, vamos dizer assim, às religiões de matriz africana. Não é só o fundamentalismo, é uma das vertentes, né, que se tem. O pensamento ocidental cristão, chamado civilizatório, né, ele sempre tratou a África como um lugar que não era de humanos, como se não tivesse Deus, como se não tivesse história, né, e não era civilizado. Nós estamos falando disso. Isso já vem desde o século XVII, uma construção do século XVII, entra ali no século XVIII e se consolida no século XIX com o chamado racismo científico. Levando em conta que, anteriormente a isso, você tem a bula papal, no século XV, do Papa Nicolau para o rei Afonso, né, que dá
a ordem para a escravidão. Então, observe que é disso que nós estamos tratando num primeiro momento, ok? O fanatismo, né, ou seja, a intolerância religiosa, que, na verdade, a intolerância religiosa ela nasce como uma preocupação de conflito entre cristãos, né, no século XVI, século XVII, né, na toa que a primeira carta do Locke, no século XVII, vai falar sobre tolerância, né? O Estado moderno nasce justamente com um Estado para promover a tolerância, a convivência, a coexistência entre os grupos religiosos cristãos, nasce com esse objetivo, né? E excluir os outros segmentos. Na verdade, vai excluir os outros segmentos. Então, você tem o fundalismo, né? Uma coisa muito interessante de observar, porque não adianta eu só fazer uma crítica aos neopentecostais. A sociedade pensa assim com relação aos negros, o racismo tem a ver justamente com isso, pensa assim com relação aos religiosos de matriz africana, ou de qualquer outro grupo que não seja um grupo baseado na cultura judaica ocidental cristã. É disso que nós estamos falando, no caso, inclusive, é do Brasil. Então, o fanatismo, ele é uma coisa que ele é construído, ele não é uma coisa que nasce naturalmente nas pessoas, né? Ele é construído. E, às vezes, ele é construído até pelas falsas narrativas teológicas que existem, essa narrativa de negar a origem da civilização na própria África, né? Eu sempre gosto de olhar o Antigo Testamento, que fala um pouco sobre isso, e constrói uma narrativa de demonizar as outras culturas e as outras práticas que existem. Então, esse é um ponto importante. E um fanatismo que nasce também e negando a questão dos direitos humanos, ou seja, ao mesmo tempo que os religiosos, né, é impressionante isso, né, criaram essa noção de humanidade, de direitos, né, essa é uma construção de os religiosos os reformados tiveram um papel importante, muito importante, né, e até pela democracia, pela república. Os reformados, né, na sua origem, são republicanos. Esse é um dado importante, porque estava ali uma disputa de hegemonia com a Igreja Católica, você tirar aquela ideia do rei, né, ser o poder divino, né, e a Igreja que tinha um papel fundamental, né, na relação de poder, e no caso do Brasil, fazer parte do Estado. Então, essa é a ideia. E a contradição é justamente esses grupos que são aliados na construção da república, da democracia, da liberdade, né, nesse primeiro momento, segmentos que nascem desses grupos, que eu vou ter que observar que eles não são reformados, eles nascem a partir de dissidências, né? Propagam justamente o ódio, a violência e a perseguição. Não quer dizer que os outros grupos não pensam assim, os reformados, eles pensam, mas não transformam isso numa atitude social. Essa que é a diferença. Uhum. Você tem seu espaço ideológico não acreditar naquela forma, né? Mas não promove a perseguição do ponto de vista do ataque, né? A novidade é essa, é quando isso sai da igreja, né, sai desse espaço religioso e vira uma atitude social. Esse é o problema, né? Que nós estamos no Brasil. E o interessante é que o fanatismo, no caso brasileiro, não é um fanatismo que você pode dizer ligado a setores islâmicos contra os cultos afro-brasileiros, não é isso. Né? Você tem setores cristãos, aí é que está a contradição, que deveria pregar o amor, a convivência, o respeito, a liberdade, o amor ao próximo, né? E que faz essa questão da perseguição. O único cuidado que nós temos que ter, e Viviane aqui é um exemplo disso, que nós não podemos generalizar. Não podemos generalizar. Né? Há setores que não pensam assim e pagam um preço. Né? Não pense que a Viviane tem essa posição que ela tem, dessa compreensão, que é mole para ela lá no campo dela, não, porque não é. Né? São tratados de forma dura. O Kleber Luca é outro, que é tratado de forma dura. A Luz Marina é tratada de forma dura. Marco Amaral. Né? Então, tem que observar, mesmo aqueles que se colocam no campo do respeito, da diversidade, da democracia, e na nossa defesa, no sentido que nós não devemos ser tratados dessa forma, não concordo com a nossa prática, mas não podemos ser tratados dessa forma, também são perseguidos por esses grupos. Aí sim entra a questão do fanatismo, né? Da verdade absoluta. Tá bom. E do fascismo, na verdade, são atitudes fascistas. Viviane, o Ivaninho falou na construção desse fundamentalismo, né? Como é que você vê essa construção no meio evangélico neopentecostal? Como é que eles viram fundamentalistas? O que é ser fundamentalista aí? É complexo falar de fundamentalismo, principalmente no singular, né? O Ivani até tentou
falar justamente sobre isso, né? Não é só o fundamentalista que tem esse discurso, na verdade, esse discurso vai para além de um discurso fundamentalista, porque é estrutural. E o fundamentalismo não é necessariamente estrutural, mas o racismo religioso é. O racismo religioso é absolutamente estrutural. Então, pensando no fundamentalismo do discurso religioso dos movimentos pentecostais, que é o que a gente está pensando aqui, e aí eu vou tentar falar a partir desse lugar, nós, a partir da nossa teologia eurocentrada, que foi como o doutor Ivani já colocou, que olha o africano, que olha o negro como inferior, como não humano, como um ser estranho, quase que um bárbaro, que olha o negro como algo a ser evitado, como algo a ser afastado. A grande ambiguidade, o grande estranhamento disso tudo é que no Brasil atual, nós temos a maioria de negros no movimento pentecostal. Nós temos a maioria de mulheres negras no movimento pentecostal. Então, como que um discurso que tem uma base, uma estrutura que é de um racismo religioso consegue embranquecer o discurso teológico? Então, o nosso discurso teológico ele é embranquecido, né? Porque, independentemente da cor da pele desse sujeito, da etnia desse sujeito na sociedade, como ele se identifica na sociedade, a teologia dele é embranquiçada. Então, essa teologia, ela é por si violenta. O doutor Ivani está falando, né? Não é fácil para a Viviane estar aqui. Eu acho importante, assim, pensar que a Viviane, de 6 anos atrás, estava levantando a mão para Deus fechar terreiro na rua da igreja. Então, eu era essa pessoa, e eu costumo falar sobre isso, não, pelo contrário, sem orgulho nenhum, mas para demonstrar que muitas vezes a gente reproduz essa teologia por falta de ter acesso à teologia. Porque quem é que tem acesso à teologia no Brasil? Quem tem acesso à teologia no Brasil é o homem, é o branco classe média. O pentecostal, inclusive, por muitos anos e só recentemente começou a produzir a sua própria teologia. No caso de sistematizar a sua própria teologia. Então, a gente reproduz a teologia dos reformados brancos, né? De homens brancos ricos que estão produzindo teologias de gabinete. E é essa teologia que a gente reproduz nas nossas igrejas. Então, eu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, abria uma casa de umbanda de candomblé na mesma rua da igreja e falava, Deus, não é possível que vai ter esse povo aqui na rua, esse povo precisa ir embora daqui. E no culto de libertação, eu levantava a mão e pedia para Deus expulsar e fechar aquela casa de umbanda de candomblé. Porque nós aprendemos na nossa teologia eurocentrada, e quem estiver ouvindo a gente agora, e a gente sabe que a gente tem um país com a maioria de cristãos, sabe que nós aprendemos que o demônio é de religião preta. Então, se tem outra divindade, mas é da Ásia, se tem uma outra divindade, mas é grega, se tem uma outra divindade, mas é branca, essa divindade não é demonizada. A divindade que é demonizada, seja ela mulher, seja ela homem, ela é preta. E quando você tem essa consciência de que a estrutura fundamentalista, já que a gente está falando de fundamentalismo, o fundamentalismo nesse sentido está na estrutura que é racista, a gente consegue entender que a mesma teologia que estrutura toda a sociedade, porque não é só a igreja que é racista, mas o discurso religioso estrutura a sociedade, porque nós temos uma sociedade cristã estatal. Quando a gente pensa dessa forma, é muito mais amplo e muito maior do que um fundamentalismo religioso institucional. É um fundamentalismo religioso cultural, que estrutura a nossa sociedade, que permeia muitos segmentos dela, e no fundo a gente tem dificuldade de reconhecer isso. Então, eu agradeço essas explicações, e aqui abre-se uma questão para os dois, né? Quer dizer, de um certo momento, vamos dizer assim, as religiões de matriz africana, elas estão numa estratégia de resistência, estão sendo atacadas, né? E as religiões, e a religião evangélica neopentecostal, ela tem um projeto de poder, ela está quase realizando esse projeto de poder. Eu queria que vocês comentassem um pouco a questão do poder aí, como é que é? Vanir, a resistência, como é que ela ocorre? Não, primeiro, o próprio candomblé, quando nasce no século XIX, ele nasce com uma proposta de resistência. Mas tem que entender que foi mais do que isso, né? Ela sempre fez política. A minha tese de doutorado, inclusive, eu falo sobre isso, né? Que marchar não é caminhar, que é a minha tese de doutorado, interfaces políticas e sociais das regiões mais africanas frente à intolerância religiosa no Rio de Janeiro, né?
vai mostrando que ela teve uma trajetória de construção. Ela construiu coisas muito interessantes na sociedade, vai além da resistência. E ela continua, na verdade, na luta política. Ultimamente, a novidade que se tem é que ela virou um movimento social político. O combate à terrorismo virou um movimento social, que não era. Até ali o final dos anos 70, início dos anos 80, né? Ela vai se configurando e toma força a partir do ano 2000. Então, ela hoje tem força. E um movimento muito hábil na medida que ele é contra a intolerância religiosa. Ele consegue abrir para outros grupos estarem juntos. Por isso que tem, como Viviane, outros pastores, outras pessoas engajadas nesse movimento. Então, esse é um movimento, eu diria, contra-hegemônico, como dizia o Gramsci, né? Demora um tempo, mas ele tem que colocar. Então, não é um movimento religioso, tem diferença. Né? Não é convencer ninguém a entrar na religião de ninguém, mas é um movimento por quê? Porque a intolerância é uma atitude política. Ela não é uma atitude religiosa, como se queira ou não. É um objetivo político e econômico. Né? Tem que observar que não é os neopentecostais que têm projeto. Lideranças neopentecostais e pentecostais têm um projeto político. Quem são essas lideranças? Se você observar essas lideranças, a maioria delas são empresariais, são empresários. Porque por trás dessa história da teologia da prosperidade, tem um projeto econômico. Entendo o que aconteceu na questão das vacinas. Você viu as vacinas? Quando você vai ver aqueles que estavam envolvidos na falcatrua da negociação da vacina, o reverendo tal, o pastor tal, o fulano tal, é sério? Todos empresários. Se você olhar mesmo a bancada evangélica, né? Essa que está no Congresso Nacional, uma parcela delas, são empresários. Observe os pastores que estão em torno da presidência da República. Ok? A pauta deles não é uma pauta baseada nessa comunidade negra e pobre evangélica que está na comunidade. Não é a sua pauta. Não é a pauta deles. A pauta deles não é contra a violência policial, que tem se abatido nas comunidades. Observe que uma boa parte dos meninos que tem a chamada bala perdida, que só acha preto e pobre na comunidade, são evangélicos. A Ágata era evangélica, o menino de São Gonçalo. Observa isso. Porque continua esse lugar de pobreza. Aí, como a Viviane falou, é um desafio tentar fazer com essa massa evangélica negra, né? Entenda que esse projeto não é a favor dele. Não é a favor dele. E um detalhe importante que aconteceu na história de poder é que eles conseguiram uma coisa inusitada que é real: fidelizar o voto. Fidelizar o voto. Então, e observa que eles participaram dos 2 governos Lula, participaram dos 2 governos Dilma, participaram do governo Temer e são poder no Bolsonaro, no governo atual. Então, entenda, eles têm um projeto. Até a hora que eles querem ter que é uma pessoa deles mesmo, né? Estou aqui agora, é o terrivelmente evangélico pelo Tribunal Federal. Quem lê Gramsci vai entender que a ocupação de espaço é o chamado Estado ampliado. Entendeu? Eles têm uma política muito clara. Eles não têm um projeto de evangelização do Brasil, é muito mais do que isso. Mas eles conseguiram um aspecto importante, que é coesionar uma agenda, né, moral, que consegue, com isso, atrair setores católicos. Percebe? A agenda moral contra a homofobia, né? Contra a questão da misoginia, contra os direitos das mulheres, o aborto, por aí vai. Percebe? Ok? Contra a questão dos direitos humanos. Uhum. Né? E aí, o fato. Por quê? Porque nós não somos hegemônicos, nós somos apenas um elemento nessa história do inimigo interno para coesionar. Mas para andar, o projeto deles é outro. Então, não é um projeto religioso. Né? Não, isso não se trata de um projeto religioso. Se trata de um projeto político. Então, não entender essas movimentações como um projeto político de poder, de consolidação de um poder, de um Estado confessional, né? Embora mesmo o Estado laico brasileiro já era confessional, porque era um Estado de hegemonia católica, embora não precisava dizer que era, mas era católico. Não é à toa que você tem a Bíblia está nos tribunais, na posse dos governadores, dos prefeitos, muito antes dos neopentecostais serem poder. Isso também tem que ser observado, muito antes. Não dá para botar a conta toda numa turma só. Ok? Porque o Estado sempre teve essa influência. Mas é importante olhar esse projeto que, por trás dele,
Não tem. Por que eles queriam acabar com o carnaval? Os filhos da escola de samba, quando o prefeito estava aqui. Isso é óbvio. Eu até brincava. Daqui a pouco vai ter que ser só desfile de gospel. Entendeu? O resto não tem. Por que eles batem? Por que eles são contra a universidade pública? Não é à toa que eles combatem a universidade pública, porque eles perceberam que os seus fiéis, ao chegar na universidade pública, né? Está aí a Viviane, o exemplo clássico, né? Ganha uma outra conformação, que não é teologia, você vai discutir outras coisas, né? E aí, obviamente, vai criar outras perspectivas de diálogo. Então, incomoda os caras, porque o campo teológico é uma coisa, né? Então, esses são os conflitos que estão estabelecidos na escola pública. E é interessante observar a escola pública, porque esses o PT Constitucional não tem escola própria. Estão tendo agora. Quem tem escola própria são os reformados. Então, por ser uma base empobrecida, negra está onde? Na escola pública. Então, tá lá, não pode mais ter festa junina, não pode ter a Lei 10.739, entendeu? Esses conflitos vão se estabelecer nesses espaços. Então, tem que observar que é um projeto, de fato, político e econômico, não é só um projeto religioso, não é. Esses grupos não têm projeto, é um projeto político e econômico, do qual utiliza-se da religião. Então, vamos entrar nisso, né? Viviane, quer dizer que tem uma massa enorme de evangélicos que é manipulada por algumas lideranças que não têm nenhum compromisso religioso, mas sim projeto de poder? É interessante ouvir, né, o doutor Ivani falando, inclusive dessa minha saída, né? Eu sou a única pessoa da minha família a ir para a universidade, a única pessoa da minha família a concluir uma especialização, a ir para um mestrado. E aí eu me sinto na obrigação de não tirar os pés de onde eu caminhei, de onde eu pisei, para que a cabeça fique academicista ou coisa do tipo, mas afastada desse lugar onde eu piso. Por isso eu vivo nesse diálogo com a igreja. Mas pensando nessa coisa da manipulação, é muito evidente, aqui usando a metáfora do apóstolo Paulo, que esse corpo cristão tem uma cabeça branca, masculina, classe média, e tem um corpo, e branca, né, no caso, tem um corpo preto, feminino, pobre. E quando a gente pensa nisso, fica muito fácil de entender por que esse discurso que é representado nos lugares de poder, esse discurso de poder, esse discurso de vamos ocupar o poder, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, mas quando fala o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, nem é uma mensagem proselitista de salvação, porque se fosse no sentido de salvação, no sentido missional, mas não é, no sentido de poder, de dominação dos espaços, né? Então, o que é usado para agregar esse povo que está aqui na favela, que está aqui na Baixada Fluminense, que é pobre, que precisa pegar o trem 5 horas da manhã, que precisa chegar de madrugada em casa e passar o dia fora de casa para ganhar um salário mínimo e meio, para sustentar 4 pessoas, e esse cara não está falando sobre fome. A pauta dele é sobre a defesa da família, uma família que está com fome, uma família que é pobre, uma família que não tem saúde, uma família que não tem educação. Uma família em que, se a gente for olhar para a Baixada Fluminense, por exemplo, nós ocupamos as 3 principais posições do ranking de violência contra a mulher. Então, não tem ninguém preocupado com a família. Só que esse discurso, essa pauta moral, ela é de fato apropriada, esse discurso é apropriado para manipulação de famílias inteiras, dizendo: não, nós vamos votar nesse cara que não está nem aí, que eu estou com fome, não está nem aí que ele vai governar para rico, não estou nem aí que ele vai governar para miliciano, não estou nem aí que ele é um cara que não tem um discurso cristão, mas ele pelo menos está defendendo a família. Né? Eu estou defendendo aqui a minha família, estou defendendo os meus netos, estou defendendo os meus filhos, defendendo de quem? E tem algo, Silvio, que eu acho importante a gente pensar aqui, e aqui eu estou falando como pastora pentecostal, que é muito importante para o movimento pentecostal, é um discurso de perseguição. E olha que como que essa questão da perseguição religiosa ela é também manipulada para trazer essas pessoas evangélicas de periferia, de margem, que estão fora desses lugares de poder, para a manutenção desse poder desses empresários, desses pastores empresariais.
que é a questão da intolerância. Então, para nós cristãos, há uma ameaça de perseguição à igreja, que a igreja será perseguida no fim, e que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, há uma sombra, né? Um fantasma da perseguição sobre a igreja, e que quando alguém usa esse discurso de dizer, olha, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo proibidos de pregar o evangelho, nós estamos sendo proibidos, ainda sendo hegemônicos, ainda estando quase 90% de um país cristão, seja católico, seja protestante, e aqui em maioria evangélico. Quando a gente pensa nisso, fala, gente, esse discurso não cabe, né? Como que a gente está dizendo que a igreja está sendo perseguida? De alguma forma, a igreja está perseguindo muitas dessas pessoas. A gente está aqui, você falou, a pergunta que você fez para o Ivani foi sobre o candomblé estar em resistência. Gente, desde que nasceu em resistência. Até quando vai ter que viver em resistência? Né? Então, há um movimento de culto, obviamente, há um movimento político, obviamente, mas há também que se resistir o tempo inteiro. Até quando tem que se resistir? Quando que um candomblessista poderá cultuar com liberdade, poderá andar na rua livremente, poderá vestir suas roupas, manipular os seus elementos religiosos livremente? Até quando esse movimento vai ter que ser de resistência? Provavelmente até quando a gente tiver uma sociedade estruturalmente racista. Mas a grande questão aqui é que a pauta moral, muito mais do que a econômica, muito mais do que a violência urbana, como o doutor Ivani já falou, muito mais do que as questões do nosso cotidiano, muito mais do que as nossas cotidianidades, são elementos de manipulação, sim, para essa cabeça que é branca, masculina e rica, de um corpo que é preto, feminino e pobre. Mas tem um outro elemento aí que eu queria que vocês considerassem, né? Dizer, num país como o nosso, em que as políticas sociais estão cada vez mais curtas, que a fome está abatendo, está presente de uma maneira forte, né? Quer dizer, que o emprego não tem, que o jovem não tem muito futuro, quer dizer, o acolhimento das igrejas é uma coisa sensacional. Ele abre uma alternativa e ele é um espaço de sociabilidade, de encontro, de solidariedade, de troca, às vezes de alegria, não é? Quer dizer, tanto a Umbanda, o Candomblé, quanto as igrejas evangélicas, elas promovem esse acolhimento, quer dizer, onde o Estado não chega com as suas políticas sociais, você pode recorrer aos seus irmãos, aos religiosos, não é? Quer dizer, esse acolhimento não é uma qualidade das religiões nesse sentido? Inegavelmente, elas têm um papel social também acolhedor. Isso existe. Eu costumo dizer que o primeiro SUS de pobre era a casa de santo. Era o pai de santo nas comunidades mais periféricas. Né? Tinha dor de barriga, dor de dente, lembra? As crianças tinham o ventre virado. Né? Isso quem resolvia era a rezadeira, que resolvia era o pai e a mãe de santo. Né? Tem a questão da saúde. E depois era um papel da Igreja Católica, né? Porque os evangélicos, no seu primeiro momento, né, dos seus surgimentos, também eram extremamente perseguidos. Os pentecostais sempre foram muito perseguidos. Né? Quem não conhece a expressão quente do rabo quente nas comunidades pobres, na época, ou em outras comunidades? Né? O povo que usava um cabelão grandão, um vestidão até lá no pé, lembra? E eles eram muito na deles. Mas conviviam em comunidades, que é um dado interessante. Convivi em comunidade, as crianças corriam atrás de doce, bem escondido da mãe, de come Damião. Ninguém dizia que o doce era do demônio, ou não era. Ok? Isso é um dado. Como é que isso vai se modificando? Porque isso é importante ver como é que isso vai se modificando. Isso se modifica lá no início dos anos 80, final dos anos 70, no final da ditadura militar, ali na transição, primeiro com os missionários americanos. Curiosamente, se você observar, é quando começa a crescer a teoria neoliberal do Estado mínimo. Né? Tem uma relação com a política do Estado mínimo. Ok? E esses grupos vão, então, crescendo na periferia, são incentivados. Não foram igrejas americanas. Observa, se o pentecostalismo tivesse entrado no Brasil pela experiência da Rua Azusa, de Los Angeles, porque é criada por um afro-americano, filho de escravo, né? E que a novidade é o quê? É receber o Espírito Santo e falar a língua estranha, o avivamento, não é diferente de receber o caboclo, essa experiência africana em qualquer lugar de afrodescendente.
Não é isto que essa experiência veio do Brasil. Ela veio pelo sueco, um casal de sueco. E aqui ganha uma nova configuração, que vira a Assembleia de Deus. Ok? Então, tem que observar como essas configurações elas vão se dando. Já os batistas chegou aqui para poder ter escravo, né? Porque fugiu da guerra da secessão, queria reproduzir aqui. Então, por trás desses modelos religiosos, vieram outras questões também envolvidas. Mas o interessante é que não tinha esse conflito nas comunidades. As pessoas de vizinhança se davam muito bem, entendeu? O outro que batia, os centros até tinha mais presença nessas comunidades do que esses grupos religiosos. Muda a partir dos anos 80. E é um detalhe interessante que o neopentecostalismo, boa parte de algumas lideranças, eram de Umbanda. Né? Eram de Umbanda. Não é à toa que esses grupos, na verdade, não têm teologia, não têm formação teológica. A não ser quando faz o Betel, né, ligado à Assembleia de Deus, em algum momento, aquele discurso de 3 meses, né? Mas não tem muita formação. Então, esse é o detalhe que tem que ser observado. E virou você abrir uma igreja aqui, um lugarzinho de oração, vai só outra ali e tal, mas tem todo um ideal político. Primeiro, era para combater a teologia da libertação. O caso de Nova Iguaçu é um caso muito emblemático, porque houve um cisma, uma divisão na Igreja Católica de Nova Iguaçu. Né? Em Nova Iguaçu, é importante observar isso, e era um dos bastiões da teologia da libertação, Nova Iguaçu. Né? Aí na Baixada, né? Como Caxias também. Observa que aonde tinha a experiência da teologia da libertação, que era na Baixada Fluminense, né? Por causa do bispo Dom Mauro Morelli, Dom Adriano Hipólito, né? Observa isso, né? Foi onde mais cresceram esses grupos. Diferente do Rio de Janeiro, que cresceu e tal, mas aqui era uma igreja mais conservadora, a arquidiocese era mais conservadora. Né? Então, esses alinhamentos políticos, né, essas disputas, elas também estão dadas. Então, em nenhum momento eu entro na questão de discutir fé e esse acolhimento. Não digo isso, isso não é a questão central do nosso debate ou dos nossos conflitos. A ideia é quando as atitudes por outros interesses acolhem isso. Agora, eu observo que o grande debate no governo federal tem a ver com isso, né? Você justamente reduzir o papel do Estado na área social, porque quem faz o trabalho é a igreja. Observa o papel da Igreja Universal nos presídios. É onde você disse, né? Então, o Estado mínimo interessa a esses grupos. E observa que todos eles fazem isso com verba pública. E uma verba pública que não é para atender o público, é para convencer o público. Se você vai entrar no programa social, né, você tem que se converter. E isso começa, aqui no Rio, ganha uma dimensão maior no ano 2000. Né? Quando uma pessoa vira evangélica, né, se converteu, mas converteu com objetivo político. Não era porque uma coisa é a pessoa que ela é religiosa, a gente conhece os religiosos, né? Quando a pessoa é nitidamente só religiosa, né? Ela faz essa opção. Né? E outra coisa é quando as pessoas viram que ali era um caminho. Porque, observa bem, aonde você não tem partido político, tem igreja. Aonde o partido é fraquinho, tem igreja até dizer chega. Então, é conveniente para as lideranças políticas dizer que é dessa confissão religiosa. Vamos passar a bola. Vamos passar a bola, isso, para a Viviane, dizendo assim, olha, o acolhimento entre os evangélicos também é uma coisa muito importante, mas ele não está vindo com a teologia da prosperidade, uma coisa assim, bem neoliberal? O neopentecostalismo é neoliberal. Né? A gente não tem como separar uma coisa da outra. Os reformados que criaram o liberalismo, né? É o meio, né? Os reformados, a reforma protestante. Faz parte desse contexto. Então, é o espírito do neoliberalismo, né? E o neopentecostalismo caminhando juntos. Mas, assim, o doutor Ivanildo estava falando, eu estava pensando nessa questão da sistematização da teologia, né? Os pentecostais, eles chegam no Brasil e eles são perseguidos pelos católicos, eles sofrem muita perseguição, sim, por essa hegemonia católica, até porque chega com uma outra mensagem, uma mensagem teoricamente mais descentralizada, e aí também vai crescendo nas margens, vai crescendo nesses lugares mais margeados das regiões, e quando a gente pensa que eles crescem nesses lugares mais margeados, é onde as comunidades de base católica estão sendo enfraquecidas também.
Então, tem o enfraquecimento das comunidades de base, tem o crescimento do movimento pentecostal, que é muito dinâmico nas últimas décadas. E quando a gente pensa que esse enfraquecimento das comunidades de base católicas, esse fortalecimento do movimento pentecostal que vem acompanhando o crescimento dos evangélicos nas últimas décadas, que o crescimento dos evangélicos nas últimas décadas é pentecostal, não só no Brasil, principalmente na América Latina. Se a gente for pensar América Latina e Brasil, o pentecostalismo crescendo nesses lugares de pobreza, nesses lugares margeados de periferia, e como que essa coisa da teologia pentecostal, do espírito que desce sobre o corpo e que capacita o corpo, que autoriza o corpo a falar em nome de Deus, coopera, de alguma maneira, com esse discurso que é hoje neopentecostal. Então, a gente pensa num discurso inicialmente pentecostal, mas num discurso que fala para um porvir de uma vida futura, de que a gente não espera nada desse mundo. E com o passar do tempo, e um pouco mais recentemente, a gente não consegue mais diferenciar o que é uma igreja pentecostal de uma igreja neopentecostal. Então, a maior denominação do país é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é considerada uma denominação pentecostal, mas o discurso é absolutamente neopentecostalizado. Neopentecostalizado a ponto também de ser neoliberal. É um discurso que é por si, a partir de si, e que responde às urgências dessas pessoas pobres em comunidade. Então, se você não tem um emprego com direitos trabalhistas garantidos, o que você vai fazer? Você vai fazer uma formação em algum lugar desse bairro periférico que você mora, e você vai aprender a fazer sobrancelha, e você vai fazer sobrancelha, e você vai abrir o seu salão, e você vai dirigir um carro por aplicativo, e você vai conseguir o seu dinheiro, e você vai ser patrão de si mesmo. E isso, junto à experiência pentecostal, que devolve a identidade, que devolve a dignidade. Porque quem compartilha com o pobre é pobre. Quem olha para a fome do pobre é o pobre. Quem pensa na dor de barriga do pobre é o pobre. Então, como o doutor Ivani falou, né, há uns anos, procurava-se o terreiro para curar uma dor de barriga, uma bronquite. Hoje, quando alguém tem uma bronquite ou uma dor de barriga, eles vão ao culto de libertação na igreja. E aquela irmãzinha vai orar por aquela criança, por aquele adolescente, por aquele homem que ficou desempregado, por aquela mulher que está buscando pelo emprego do marido, e eles vão orar, e aquela pessoa, quando conseguir o emprego, quando aquela criança ficar curada, é na igreja que ela vai voltar para agradecer. E mais do que isso, essa rede de apoio é de gente que se conhece de forma parental, essas pessoas convivem na mesma comunidade. Não é como o padre, por exemplo, que vai lá rezar a missa e vai embora. O pastor está ali. O pastor é o cara que era do candomblé e da Umbanda e se converteu, que era católico e se converteu. Então, essas pessoas conhecem essa coisa do testemunho de vida, da vida que é dividida, que é partilhada, da comida que é partilhada, do remédio, do dinheiro, da dor, do choro. Então, sim, o pentecostalismo hoje, os movimentos pentecostais hoje, sejam eles com discursos neoliberais ou não, eles são, de forma urgente, a primeira resposta que se tem na periferia. Infelizmente, atravessados por tanta desigualdade, tanta violência, mas é o que chega primeiro, que é o que está lá, está sendo produzido a partir de lá, em certa medida, e atravessado pelo que é produzido nos lugares de poder. Então, eu também eu acho importante essa sua fala, mas eu fico lembrando que a Igreja Universal do Reino de Deus está sendo expulsa de vários países da África, né? Quer dizer, o que é isso? Já que nós estamos falando da questão do racismo, qual é a natureza do conflito lá que está levando governos africanos a impedirem o funcionamento da Igreja Universal do Reino de Deus? Eu gostaria, talvez, eu e a Viviane, fazer uma visita lá para ouvir em loco. Combinado. Porque não é uma coisa simples. Com certeza tem a ver com impostos, tem a ver com outras questões, tem a ver com enriquecimento, porque as igrejas se estabelecem nesses países, exemplo, com acordo do governo brasileiro. Observa que o Crivella foi da Comissão de Relações Exteriores do Senado durante muito tempo. Isso não é à toa. Eles têm uma política que eles constroem, inclusive, com relação à África, inclusive com relação a esses lugares. Mas não foi só lá que eles foram expulsos, foi de outros lugares. Em que momento... Olha o que estão dizendo os pastores angolanos, a crítica que eles estão fazendo. Não quero entrar nem aqui e dizer se é verdade ou mentira, porque eu tenho que olhar.
né? Mas devido à postura que eles têm aqui, é óbvio que isso lá tem, porque lá você tem a cultura tradicional muito forte. Dou um exemplo, né? Na Nigéria, você pode ser evangélico, pode ser cristão ou muçulmano, mas a sua identidade com os orixás, elas continuam, que a sua ancestralidade continua. Então, é claro que tem uma questão política colocada aí. Uma questão política colocada aí. Mas em várias partes da África, a Igreja Universal é aliada de governo, ganhou inclusive televisão nesses lugares, ganhou rádio nesses lugares, intermediária pelo governo brasileiro. Uma política do governo brasileiro. É como o cristianismo entrou na África como um projeto colonial, né? E depois utilizado de forma mercantilista, de forma... Não é diferente o papel das igrejas brasileiras nesses lugares. Uma coisa é missão, outra coisa são projetos muito claros. Então, é óbvio que há reações. Imagina você estar num país que ainda não é como era antigamente, mas se diz ainda marxista, né? O partido que está no governo, por mais que haja concessão, um dia isso vai ter conflito. Então, eu acho que, assim, mais do que fazer um juízo de valores, se está certo ou se está errado, ou não ser revanchista no sentido, porque aqui me tratam mal, né? Eu vou querer que lhe trate mal também em algum lugar, porque não é uma política internacional nossa, né, na verdade, mas tem que entender o que está por trás disso. Por trás não está uma questão de disputa local lá, econômica e política. Né? Então, essa é uma questão central que tem que ser observada. Não é à toa que a igreja está preocupada com o patrimônio que vai deixar ou que vai trazer. E não é à toa, porque aqui também houve isso. Observa que o neopentecostalismo, as igrejas, tudo saiu da Igreja Universal, uma boa parte delas depois, né? O Valdomiro saiu, o R.R. Soares saiu, percebe? Eu observo que cada um racha leva uma parte da igreja, leva o patrimônio, e ninguém reclama, ninguém entrou na corte brasileira para reclamar o que o outro levou, por que será que não? Né? Você quer comentar isso, Viana? Eu acho que a gente tem que visitar também um lugar, gostei da ideia do Dr. Ivani. Tem uma pesquisadora do ISE pensando sobre isso, que é a Lívia Reis, tem acompanhado esses movimentos da Igreja Universal na África, mas eu acho que é isso, Silvia, a gente está falando muito mais do que um discurso religioso, a gente está falando de espaços de poder e de disputas de poder. E esse rompimento provavelmente esteja atravessando questões muito mais políticas e de espaços de poder do que de discurso religioso. Olha, gente, o papo está muito bom, mas nós já estamos chegando quase ao final dele. O tempo passa rápido nessa nossa conversa. Então, eu queria pedir a vocês que nessa última fala que vocês vão fazer, vocês tenham em mente que nós estamos entrando num período eleitoral, não é? O que é a mensagem de vocês para aqueles que são da Umbanda, que são do Candomblé, que são os evangélicos, enfim, que são aqueles que têm as suas religiões no meio de uma disputa que não é religiosa, é uma disputa de poder, é uma disputa política, mas que vai envolver muito a valorização da família tradicional, uma moral conservadora. Quer dizer, como é que vocês se posicionam frente a isso? Vani, você quer começar? Bom, primeiro, eu acho que os partidos não sabem lidar com esse tema da religião. Nem os progressistas. Os conservadores têm uma utilização e há setores progressistas que também têm utilização eleitoral. Porque, como eu disse, participaram de vários governos progressistas, isso não é à toa. Então, é importante que se abra espaço para que novas configurações se estabeleçam na disputa eleitoral. Né? Eu tenho dito isso. E digo mais, em chapas majoritárias, não é só em proporcionais. Uma coisa é você querer agora buscar evangélico progressista para ser deputado, que eu acho importante, estadual e federal e tal. Estou falando da narrativa, porque o proporcional tem muito pouco tempo de ter. Eu acho na majoritária. Eu acho que tem que construir espaço onde essas narrativas que nós estamos falando aqui, que são políticas, não são religiosas, são de religiosos preocupados com uma agenda civil, é isso que eu quero dizer, se estabeleça, né, em 2022. Essa representação ela tem que estar muito, muito objetiva e clara, porque mesmo no meu campo aqui, né, como o Candomblé, eu fico triste, mas há pessoas do Candomblé que votou no que está aí, votou no Witzel, porque no Candomblé também tem outras configurações de representações, pessoas que são policiais, pessoas que são... entendeu? Tem que observar isso. Não é tão monolítico. Eu dizia isso antes numa live que eu estava, meu filho, o discurso nosso é maravilhoso, mas nem sempre ele tem acesso à base.
como nós gostaríamos que tivesse. Eu moro na Mangueira, né? A Viviane está falando, estou vivendo aqui na Mangueira. É a mesma coisa. Mas eu acho que eu tenho trabalhado para isso. Se a gente conseguir construir uma chapa com essa representação de diversidade, ainda digo mais, com uma cabeça que seja de um bando de candomblé, né? Você imagina uma campanha, um Senado com um candidato do candomblé, o primeiro suplente, um evangélico, uma mulher evangélica progressista e um judeu. Percebe? Você imagina que impacta isso? A gente tem que demonstrar isso publicamente que é possível. A gente não consegue conviver junto. Mas os partidos não entendem assim. Os partidos também têm dificuldade de compreender essas novas configurações políticas do qual os religiosos hoje está colocado no centro. E no centro do debate da democracia está colocada a questão da religião, da intolerância religiosa. Obrigado. Viviane. Eu hoje sou identificada como parte do movimento progressista cristão. Eu me identifico como teóloga pentecostal. A minha identificação, a auto-identificação é essa. Mas pensando como alguém associado ao movimento progressista brasileiro, evangélico, eu acho que a igreja e esse movimento progressista evangélico não pode sair do horizonte da igreja, que é o que está acontecendo, que foi o que o doutor Ivani acabou de dizer. Pensando nas próximas eleições e pensando que o discurso progressista não chega nos lugares de base, né, nos espaços que se discute religião, e mais do que isso, que se vive religião e que se vive política, porque a discussão política está muito longe de onde se vive a política. Eu quero falar para quem está me ouvindo e é cristão, seja católico, seja evangélico. Se a gente pensa num voto cristão, se é que dá para pensar em voto a partir desse segmento, porque são tantas coisas que nos atravessam na hora de votar, a nossa cor, a nossa classe social, o nosso gênero, mas pensando na religião, se você pensa em votar como religioso, ou se candidatar como religioso, cristão, faça como Cristo. Né? Então, talvez a gente precise retornar a um texto sagrado, repensar esse texto sagrado, reler esse texto sagrado, raspar essa tinta que jogaram em cima do texto sagrado e buscar nas palavras de Jesus os direcionamentos para a gente pensar os próximos passos, porque dessa forma que está muito longe de um cristianismo e a gente sabe que a gente está vivendo, talvez até próximo de um cristianismo, mas não como cristãos. Eu acho que o caminho pode ser esse, tanto para quem vai se candidatar quanto para quem vai votar. Muito bom, muito obrigado. Eu quero agradecer a Viviane Costa e ao Babalaô Ivanir dos Santos, o excelente momento para a gente trocar ideias e esclarecer quem nos assiste, e agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado, semana que vem tem mais.